Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem desabafo de Memphis Depay. O que será que tá rolando, hein? A gente vai falar sobre isso. Os desfalques para domingo, eles não são poucos, na projeção para o jogo contra o Sport. E um bastidor muito interessante sobre Fabinho Soldado. Será que ele tá pressionado no cargo? Pode sair? Eu ouvi esse zum 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 e trouxe informações para vocês. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Bom, rapaziada, o Memphis Depay de novo chamou a atenção, né? Ele tá machucado, tratando a sua lesão na posterior da coxa, é uma lesão muscular, e gerou um falatório total pela sua postagem, né, com a vista de São Paulo, no topo da suíte mais cara do Brasil e a melhor suíte do mundo, eleita no Campeonato Mundial das Suítes aí, a suíte presidencial do Rosewood Hotel, que fica aqui próximo da Avenida Paulista, em São Paulo. Realmente uma suíte de luxo, tem plantas nativas lá dentro, tem uma escada do Niemeyer, tem uma jacuzzi não sei lá o que, são 3 andares, tem uma piscina de borda infinita. É uma maluquice, cara. São 900 metros quadrados, uma suíte de hotel. 900 metros quadrados, cara. Então, assim, é tudo muito rico, muito fino, muito glamouroso e que, pelas informações, tem uma diária no valor de $50 mil. E aí, o que aconteceu? Obviamente, a galera fez as contas, né? Peraí, ele mora nessa suíte do Rosewood Hotel no valor de $50 mil a diária. Vamos pro real? R$270 mil. Dependendo da cotação, caiu um pouco de ontem para hoje, né? Pode subir daqui a pouco. Então, 265 a 270 mil reais a diária do hotel, vezes 30, vamos lá. O mês, então, ele paga para morar R$8 milhões, é isso mesmo? Gente, é óbvio que eu não tenho essa informação, acho que ninguém tem essa informação concreta, mas é óbvio que isso não existe. É óbvio que isso não existe. Muita gente especulou, inclusive, que era pago pelo clube e que, pô, mesmo que ele ganhe 4, 5, 6 milhões, cara, não faz nenhum sentido. E vamos lá, né? Para quem já se hospedou em hotel ou até já morou em hotel ou sabe como funciona a dinâmica de um hotel, sabe que o preço é um por dia e outro num pacote mensal. Então é óbvio que esse valor é reduzido. Ainda assim deve ser muito caro, é óbvio. É óbvio. Mas, gente, o Memphis Depay, a gente consegue entender quanto que ele ganha por mês? Até hoje eu não sei se é 4, 5 ou 6 milhões de reais. Mas no meio disso, fora as premiações, né? Que estão devendo, que daqui a pouco vem uma bolada, daqui a pouco tem luvas de €1 milhão e tudo mais. E a gente já esmiuçou o contrato dele, já falou a respeito disso. Eu nem gosto de entrar muito nesse assunto. Mas o contrato vazou, enfim, e ele realmente tem um custo elevado. Mas, cara, isso é um valor, assim, não para você pagar R$8 milhões para morar, né? Por mês. Mas é um valor que te dá uma condição de você ter um padrão elevadíssimo. E fora que o Memphis tem outros patrocinadores, enfim, ele tem luvas daqui e dali, ele tem, cara, a gente não consegue mensurar a capacidade financeira desse cara. Mas eu duvido que ele pague R$8 milhões para morar. Provavelmente há um pacote lá que ele pague, sei lá, talvez $1 milhão, $1,5 milhão. Mas cara, vamos lá. Se você ganha R$8 mil por mês, 8 mil não. Se você ganha R$6 mil por mês, você paga 1.500 para morar. Não é? 1.000, 1.500 para morar. Se você ganha 6, 7 mil reais. A proporção é essa, numa esfera muito maior, né? Porque a gente nem gosta de ficar falando muito disso, porque o Brasil é um país tão desigual, né? E o jogador de futebol ganha muito dinheiro mesmo, né? Porque eles rendem muito para os clubes, né? E no caso do Memphis é uma coisa até fora dos padrões brasileiros. Mas enfim, ele gerou notícia por conta de tudo isso. Ano passado, o Memphis visitou uma casa que fica em Alphaville, no valor, a casa custa, ela custava 110, 120 milhões de reais, ela custa hoje, ela está avaliada em 150 milhões de reais. Tem carro de Fórmula 1 dentro da casa. Ele visitou essa casa. O aluguel dessa casa era $120 mil por mês.
O aluguel desta casa mensal daí, $120 mil. Isso aí devia dar uns, sei lá, uns R$800 mil, né? Na cotação 700, R$800 mil. Para quem ganha 5 milhões, não dá? Não dá para pagar? É isso que a gente não consegue mensurar. E é uma casa absurda, mas ele visitou. Eu até tinha informação de que ele poderia ficar ali e tal, porque ele queria uma casa com, né, com proteção, no condomínio, aquela coisa toda e tal. E aí ele teve direito a motorista, papapá. Mas aí resolveu se hospedar em São Paulo, nesse hotel. O Renato Gaúcho, por exemplo, no Grêmio, morava num hotel, não numa suíte assim, né? Mas no Hotel De Ville, que é próximo do aeroporto ali, o Renato morava lá. Inclusive foi uma das questões que fizeram com que ele saísse de Porto Alegre, né? Porque é um hotel que fica numa região de Porto Alegre, né? E um hotel meio... Ele é baixinho, assim, ele não é muito alto. E a enchente pegou lá. E entrou água no quarto dele, assim. Ele teve que sair meio correndo do hotel, assim, foi uma loucura. Isso mexeu com a cabeça do Renato. Mas enfim, abri esse parênteses aqui só para dizer que às vezes, né, o jogador, o treinador e tal, os caras têm vidas tão transitórias que às vezes o cara aluga por temporada aqui. É claro que chama atenção porque a gente está falando da suíte das mais caras do planeta e da mais luxuosa e eleita a melhor suíte do mundo. Mas o cara pode pagar. O que eu vou fazer? E aí, diante disso e de outros rumores de que o Memphis estaria criando um problema no vestiário, ou com o próprio Dorival Júnior e tudo mais, ele resolveu se manifestar. E aí o texto dele, lá no X, no X, no Twitter, foi o seguinte: muitas mentiras foram espalhadas e as campanhas contra meu nome continuam. Tudo para quê? Tentar colocar as pessoas contra mim, tentando criar atrito entre os torcedores e eu, tentando criar uma imagem ruim. Vou contar isso a vocês. Chegará um momento que eu falarei sobre algumas coisas e esse momento será muito em breve. Estou falando diretamente com as pessoas que me envolveram em questões políticas e com as pessoas que trabalham para veículos de comunicação que não conseguem manter meu nome longe de suas bocas cheias de mentiras. Cheguei até aqui na vida porque defendo o que é certo. Estou protegido por um poder superior. Eu já vi esse filme várias vezes, desde que decidi não ser um atleta escravo e ficar com 3 dedos de altura no trabalho. Eles tentam me ferrar, mas Deus estendeu a mão sobre minha cabeça. Continuem brincando comigo, mas o karma é real e vai atingir todos. Tome cuidado. Caramba. Essa foi a declaração em inglês, né, evidentemente, do Memphis Depay no X, no Twitter, a respeito disso. Você vê que ele usa a questão política aqui, né? A gente sabe que tem uma oposição que fica até difícil entender nesse momento, né? Claro que imagino que seja muito da renovação e transparência. O problema é que tem muitos correligionários que eram de renovação e transparência e que hoje estão na gestão através do Osmar Stabile, porque, enfim, muitos dirigentes, né, estavam lá, foram até do Augusto Melo. Então, assim, às vezes é difícil a gente entender quem é a oposição no Corinthians porque tá tudo meio misturado. Mas, claramente, né, tem um grupo político aí que estava no poder e que quer voltar. E aí tem o contrato do Memphis vazado. A quem que interessava isso? Aquele contrato vazado. Sendo que muitos jogadores, como eu já falei para vocês, têm gatilhos, têm bônus, tudo. Mas, claro, do Memphis tem um valor superior e é o Memphis, né? Então, a repercussão acaba sendo maior. A questão exatamente do custo-benefício dele, quando essas notícias são aventadas, a quem interessa isso? O fato do Memphis, daqui a pouco, ter uma discussão com o Dorival, que nunca foi confirmada, né? Claro, essas coisas realmente não são confirmadas pelas fontes, mas a gente vai pesquisando aqui e ali e não encontra nada a respeito disso. Então, pode ser que seja verdade, eu não vou duvidar da informação, nem sei quem deu a informação. Mas assim, até onde eu sei não tem fundamento isso. O Memphis é um cara que tem as suas peculiaridades, tá? Mas até onde eu sei, ele não gera atrito com as pessoas. Com funcionários, com colegas, com companheiros, com a comissão técnica, não. Ele vai lá, o dia em que ele faltou, gerou um problema, e esse problema, até onde eu sei, foi contornado, e está muito claro do porquê ele faltou, né?
Foi um recado depois dele ter notificado o clube dos atrasos, e aí ele falta, o que eu também não concordo, mas assim, o clube que está errado na origem, né? De não pagar aquilo que lhe deve, mas é claro que o jogador também não pode fazer isso, né? Faltar ao serviço sem justificativa, chegar lá e cobra os seus direitos, né? Como ele fez, mas ele tinha notificado o clube, enfim. Mas a parte disso, na relação interpessoal, a gente não ouve relatos de problemas do Memphis, pelo contrário. Então, assim, ele se manifestou porque o clube está num caos político, né, extremo, de rupturas, de divisões, de disputas, de reformulações que não acontecem, de pressão de todos os lados. Então, cara, eu acho que é uma coisa que ele talvez nunca tenha vivido no futebol, o Memphis Depay. E aí ele chega esse barril de pólvora que é o Corinthians. E aí tá tendo que se manifestar. Ele preferiu não citar nomes, mas disse que citará em breve, ou que pelo menos vai se manifestar em breve. Teve aquela vez que ele fez uma música pro Neto, né, que ele ficou meio, bravo com os comentários do Neto e tudo mais, e ali ele deu nome, pelo menos, né, ele tipo, direcionou, né, e fez uma música, inclusive. Agora, nesse caso, não, ele deixou meio mais vago, assim, falou de pessoas da comunicação também. Então, enfim. Falando sobre isso, tem bastidores aí que também, de algumas notícias que saíram, de que o Fabinho Soldado estaria na corda bamba, estaria balançando, estaria em xeque. Teve a eleição do Osmar Stabile, né, mantido no cargo até o fim de 2026, e nessa eleição tinha lá o Roque Cittadini, que até falei, fiz um vídeo aqui com vocês, deu uma declaração completamente descabida naquele momento, dizendo que o Fabinho ele seria avaliado, que ele não sabia se ia ficar com o Fabinho, claramente deixando claro que não ficaria. E isso gerando essa instabilidade não só no Fabinho, nos jogadores, no vestiário, na comissão técnica, em todo mundo. Porque o Fabinho é um pilar ali do vestiário. E o Cittadini simplesmente não garantiu a permanência do Fabinho. Nesse momento, quando ele dá essa declaração, o vestiário pensa o seguinte: ih, caramba, é o cara que tá brigando por nós aqui, que negocia bicho, salário, atraso, não sei o quê, que vem conversar com a gente olho no olho. Esse cara pode não ficar, dependendo do que acontecer. Como é que o jogador não vai prestar atenção na parte política do clube? Por mais blindado que ele esteja, não tem como. Quando o Osmar Stabile ganha, ele, evidentemente, ele já não tinha mexido antes no Soldado, segue sem mexer. E aí eu fui averiguar essa história, se, tipo, pô, será que ele tá mesmo? E o que eu ouvi foi exatamente o contrário. Que, tipo, a eleição do Stabile, ela deu tranquilidade para o Fabinho trabalhar. E que eles, inclusive, têm uma afinidade bacana, estão trabalhando juntos, estiveram juntos no Sub-20, estiveram juntos no feminino no final de semana. O Fabinho Soldado tem frequentado todas as áreas do clube, até apareceu na zona mista, né, no dia lá do feminino. Do feminino não, do último jogo, né, da vitória contra o Fluminense? Foi? Foi o último jogo. Apareceu na zona mista, deu entrevista e tal. Então, assim, ele tem se posicionado mais até nos últimos tempos. Tem a questão do transfer ban, né, que ele não conseguiu contratar. Mas, enfim, respaldo a Fabinho nesse momento há. Há exatamente pela transição e por ter sido um cara que, digamos assim, defendeu a sua permanência apesar de propostas que teve. Isso foi valorizado lá dentro. O Fabinho teve proposta para sair, para ganhar mais, inclusive, para ter cargo superior, para ser CEO no Atlético Mineiro. E ele decidiu ficar. O Santos procurou, outros clubes procuraram, e ele, não, eu vou seguir o projeto com o Corinthians. Então, não tem nada do Fabinho sair, tá? Fiquem tranquilos, quem pelo menos gosta do trabalho do Fabinho Soldado. Que é um cara super importante e querido pelos jogadores, tá? Muito jogador já teria saído, não fosse o Fabinho. Muito jogador não teria vindo, não fosse o Fabinho. Inclusive Dorival Júnior. Dorival Júnior está no Corinthians hoje e seguiu no Corinthians, apesar de toda a turbulência, por conta de Fabinho, tá? E assim, não conheço o Fabinho, nunca conversei com ele, tá? Só tô passando as informações que a gente tem lá de dentro. E falando sobre os desfalques para domingo, a situação segue difícil, tá, gente? Porque, por exemplo, no treinamento dessa terça-feira, na reapresentação, a gente teve Carrilho, Garro e Memphis ainda de fora, né? Especialmente o Garro e o Memphis, que podem voltar antes, especialmente o Memphis. O Garro vai demorar mais um tempo, quase um mês. O Carrilho, mais um tempo ainda. O Memphis, que poderia também, não esteve no campo. O Raniel esteve no campo, mas em transição ainda. Ele está se recuperando de uma lesão muscular também.
como ele não treinou com os demais, tem ainda tempo. Mas eu esperaria. Não dá pra gente dizer ainda que ele tá fora, mas a tendência é que ele não jogue contra o Sport, o Ranieri. O mesmo vale para Charles, que teve dores no joelho, teve aquela deficiência de ferro, ele trabalhou com fisioterapeutas, separado do grupo, então também não dá para contar com ele. Mas tem uma boa notícia, que é a do José Martínez, que estava com um trauma no tornozelo, se eu não me engano, e o problema na mão, né? E tudo isso foi resolvido, ele treinou normalmente, então a tendência é que o Martínez pelo menos esteja à disposição, que é uma boa notícia pro setor ali do meio. O Breno Bidon também cumpriu suspensão, está de volta. Quem mais? Eu acho que assim, tem essas ausências ainda, né? Carrilho, Garro e Memphis, Ranieri e Charles, Martínez voltando e o Guinegão está suspenso. Então são os problemas que o Dorival tem para jogar contra o Sport nesse domingo, 5h30 da tarde, e emendar uma sequência, né? Continuar nessa sequência positiva nos últimos 5 jogos, aí 4 vitórias e 1 empate. Deu uma boa recuperada, né? O Corinthians, tanto na Copa do Brasil, né, avançando, quanto no Campeonato Brasileiro, para poder respirar, melhorar. É 9º colocado agora e tem uma condição aí até de, sei lá, quem sabe beliscar voos maiores. Eu vou projetar esse time na sequência da semana aí, tá? Aí a gente vai tentando ver onde encaixa as peças, né? E de que maneira o Corinthians pode encarar o Sport. É fora de casa, mas eu acho que dá para beliscar uma vitória lá. Vocês não acham? Comentem aqui o que vocês acharam dessa história toda, e Memphis Depay, e Fabinho Soldado, e desfalques, e inscreva-se no canal, tô aguardando a sua inscrição. Não custa nada, não é cobrado, só ajuda o canal, então dá essa moral aqui e um likezão também que me ajuda. Valeu, até a próxima. Tchau!